vídeo de hoje a gente vai bater um papo a respeito do Omnibus, do Quarteto Fantástico Volume 2. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal BBHQs. Nosso assunto é quadrinhos. Hoje nós vamos falar sobre a fase de John Byrne à frente do título do Quarteto Fantástico. E antes da gente começar essa conversa, eu quero te confessar uma coisa. Eu fiquei fazendo anotações aqui enquanto eu lia o material, eu já fiz a resenha do primeiro volume, né? E eu fiquei fazendo anotações, né, a respeito desse trabalho aqui, para conversar com você e transmitir para você todas as minhas impressões ao ler este trabalho aqui, o segundo volume do Omnibus Quarteto Fantástico por John Byrne. E durante as minhas anotações, depois de passar quase uma hora fazendo essas anotações para fazer o programa, para gravar esse programa aqui para você, eu cheguei à conclusão que mais do que anotações, o que precisa acontecer nesse programa aqui é um bate-papo. Eu preciso falar com você de uma forma muito mais emocional do que racional. Numa resenha a gente tenta olhar com mais criticidade o trabalho, para que a gente possa realmente comunicar a nossa percepção daquele trabalho, para você saber se vale a pena ou não. Mas nesse aqui eu vou fazer diferente. Eu vou falar como nerd, fã de quadrinhos, qual foi a minha experiência, muito mais do que a minha análise, né? Qual foi a minha experiência lendo esses dois ônibus do Quarteto Fantástico. Talvez a galera que está começando a ler quadrinhos agora não tenha a dimensão do que significa para Marvel a família primordial, o Quarteto Fantástico. Na realidade, a família primordial foi criada por Jack Kirby e o Stan Lee, e foi com essa revista, né, que foi chamada de a melhor revista de quadrinhos do mundo, foi com ela que a Marvel despontou tal como nós conhecemos. Já existia a Timely, a Atlas, que eram empresas que depois viraram a Marvel, né? Elas já existiam antes, mas a Marvel, como a gente conhece, esse fenômeno da cultura pop absolutamente acachapante, né? Ele veio surgir com essa revista do Quarteto Fantástico. Então o Quarteto Fantástico tem uma importância fundamental, fundante no universo Marvel. E durante muito tempo Stan Lee fazia o trabalho ali junto com o Jack Kirby, né? E construindo essa revista teve muito sucesso, muito impacto. Teve tanto sucesso que é a segunda história do Homem-Aranha, para você ter uma ideia. O Homem-Aranha vai visitar o edifício Baxter, falar com o quarteto, ele queria fazer parte do Quarteto Fantástico. Ele vai conversar com a família do Quarteto Fantástico, porque eles eram famosíssimos. Então isso já é uma grande diferença em relação a tudo que se produzia de quadrinhos de super-heróis na época. O Quarteto Fantástico era uma família de pessoas conhecidas. Todo mundo sabe onde o Quarteto Fantástico mora, sabia ali nos anos 60, morava ali no edifício Baxter, né? Vai morar ali em determinado momento, sabe quem eles são, reconhece essas pessoas na rua, eles são aclamados, aplaudidos na rua, são personagens que são reconhecidos pelas pessoas. E ao mesmo tempo é um grupo que em vários momentos tem conflitos. Esses conflitos muitas vezes, eles não são conflitos agressivos, são conflitos familiares, conflitos de pequenas birras, pequenas trapaças que um faz com o outro, especialmente o Johnny Storm e o Ben Green, e de vez em quando você dá risada com momentos cômicos, e essa risada não é porque nem o John, nem o próprio Ben Green são grandes palhações, ou são pessoas muito caricatas. Na realidade, a graça que vem dali é porque a gente se reconhece muito facilmente nessa família. Você conhece provavelmente um tio que é rabugento igual o Ben Green, né? Você conhece algum adolescente, algum moleque bobão, tirador de sarro, namorador e tal, como o John Storm. Então, as figuras que compõem, né, o Quarteto Fantástico, tem o Reed, que apesar de ser talvez o maior cientista do universo Marvel, mas ele também funciona bem como uma figura mais paterna, e também a Sue Richards, ela funciona bem também como essa mãe do grupo, né? Então a gente reconhece esses personagens. E dali pra frente, após a fase do Jack Kirby e do Stan Lee, a revista teve uma queda, ela foi meio que perdendo a sua força, né? E quem vai retomar essa força dos personagens e incrementar e aumentar e deixar esses personagens realmente muito fortes na imaginação dos leitores é o John Byrne. John Byrne é um inglês, nascido em 1950, ele é muito novinho, ele foi para o Canadá, e depois ele foi trabalhar na indústria dos quadrinhos da Marvel. Ele começa trabalhando na Marvel, ele fez alguns trabalhos menores, mas ele fica reconhecido pela dupla que ele vai fazer nos anos 70, junto com o Chris Claremont, no título dos X-Men, onde ele inclusive cria um outro grupo, que é a Tropa Alpha, que vai ganhar grande destaque ali nos anos 80, né? E ele depois, posteriormente, ele vai trabalhar
no título do Quarteto Fantástico. Inicialmente ele faz 2 histórias com desenhos, e no número 232, em 1981, ele assume definitivamente o título na esmagadora, 99%, 99,9% das histórias ele desenha e escreve. Tem alguns casos ali em que o Roger Stern vai fazer o roteiro, né? Mas o John Byrne ele vai manifestar uma criatividade absolutamente impressionante nos anos 80. Hoje em dia fala-se muito sobre Alan Moore e sobre Frank Miller por conta da revolução que esses dois fizeram ali nos anos 80, mas tirando esses dois que foram grandes revolucionários, o John Byrne, ele com certeza é um dos 3 melhores escritores e artistas de quadrinhos ali dos anos 80, né? E eu não diria que ele inclusive está abaixo do Frank Miller no trabalho que o Frank Miller faz com o Demolidor. Em termos de comparativo de importância, o John Byrne tem uma importância tão grande quanto no título tanto da Tropa Alpha, mas principalmente do Quarteto Fantástico. Depois ele vai trabalhar no título do Superman pós Crise nas Infinitas Terras. E aí a gente chega nessas histórias onde o John Byrne ele vai recuperar essa característica familiar ali da família primordial do Quarteto Fantástico ali do Jack Kirby e do Stan Lee, mas ele vai acrescentar novos elementos, atualizando, trazendo novas formas de amadurecimento para esses personagens. E esse amadurecimento vem de várias formas. Se a gente vai falar dos dramas psicológicos desses personagens, a gente vê que a dor do Coisa, né, isso ao longo dos 2 ônibus, esses 2 ônibus eles pegam toda a fase de John Byrne, a gente vai ver que a dor dele, pelo fato de ser o Coisa, e a relação dele com a Alicia Masters e tal, é bem mais complicada do que parece. A própria Alicia, a gente vai conhecer o drama dela em relação ao pai dela. A Sue Storm, né, a gente vai ver ela buscando um amadurecimento e um reconhecimento, porque injustamente ela é muitas vezes considerada, não pelos membros do quarteto, mas pela imprensa, pelas outras pessoas, como um elo fraco dentro do quarteto. E a gente vai ver a Sue amadurecendo muito como mãe, enfrentando grandes dificuldades, grandes dramas, acontece uma grande tragédia com ela, e ela vai assumir posições muito fortes em vários momentos desse run todo do John Byrne. O John Byrne faz questão de tornar a Sue Richards uma personagem verdadeiramente forte. E se a gente vai ver lá na frente, lá na época da Guerra Civil, que a Sue Storm, dentro da Guerra Civil, ela tem um papel absolutamente fundamental na defesa daquilo que ela acreditava, né? Do lado do time do Capitão América ali, ela vai tomar um posicionamento contra o Reed, a ponto de se separar dele. A gente vê que muito dessa personalidade, dessa mulher forte, está sendo desenvolvida na fase do Byrne. É o Byrne que amadurece a Sue como mulher, né? A ponto de que ela, em determinado momento da trama, ela deixa de se chamar a garota invisível para ser a mulher invisível. A gente vê o John Storm também, mulherengo, namorador, mas que agora já não encara isso mais como uma diversão. Então ele também está amadurecendo. No sentido de que agora ele está buscando um amor verdadeiro, inclusive amores proibidos, né? A gente vai descobrir isso ao longo da história. O próprio Reed vai ter a sua dose também de drama, quando a gente vê ele reencontrando o pai dele, tem alguns momentos. A gente vê o drama do Reed e da Sue como pais em relação ao Franklin, que é um menino que manifesta poderes, ele tem premonições, tem uma série de situações que acontecem com ele. O próprio edifício Baxter tem também o seu momento de drama, porque a gente vai ver o edifício Baxter ser destruído numa história muito interessante. E as histórias do Quarteto Fantástico, elas têm um equilíbrio entre essa coisa familiar, os personagens ali são pessoas comuns, num certo sentido, mas isso tudo misturado com grandes batalhas, que incluem muitas vezes batalhas cósmicas. Então a gente vai ver aqui a zona negativa sendo explorada como nunca. Nós vamos ver o Quarteto Fantástico enfrentando inimigos muito perigosos, como, claro, Victor Von Doom, o Topeira, Blastar, Terminus, o Homem Psíquico, vários vilões que vão realmente trazer muitos e muitos problemas para o Quarteto Fantástico. Tem um dos momentos mais legais de todo esse run, que é quando acontece as guerras secretas ali nos anos 80, meados dos anos 80 acontece a Guerra Secreta, e o Coisa, como está reavaliando a sua vida e tal, ele decide ficar naquele mundo, né, no mundo das Guerras Secretas, e ele vai escolher a Mulher Hulk para assumir o lugar dele dentro do Quarteto Fantástico, e a gente se afeiçoa demais a essa personagem,
porque ela é linda, ela é divertida, ela é engraçada, ela é forte, ela é muito cativante. Então a gente percebe que a grande habilidade de John Byrne nessa fase foi aprofundar muito os conceitos de cada um dos personagens, a personalidade deles. Então você consegue reconhecer melhor cada um dos seus personagens, as fraquezas, as vulnerabilidades deles, mas a força deles também, e essa força se dá muito pela unidade. Você vai encontrar momentos, por exemplo, em que vamos ver o Quarteto Fantástico numa festa junto com os Inumanos e de repente aparece ali uma batalha entre Skrull e Kree. Vamos ver confrontos contra Skrulls, vamos ver alianças sendo feitas com grupos de Skrulls, uma vez que Galactus destruiu o planeta Skrull, então você vê o Reed participando ali de certas negociações para tentar organizar a coisa toda. Vamos ver parcerias dos Vingadores junto com o Quarteto Fantástico. Vamos ver momento, por exemplo, em que o Reed vai tentar resolver um problema de um domo que está tomando, né, a sua cidade antiga, Central City, onde ele morava. Ela tá tomando ali o domo e ele precisa resolver um problema relacionado à passagem do tempo. Isso é um fator bastante explorado também nessa fase do Byrne, essa coisa de passagem do tempo. Vamos ver uma participação do Nick Fury voltando a 1936 e indo em Berlim caçar Hitler, né? Ele quer matar Hitler para evitar todo o problema, e a gente vai ver como é que o quarteto vai evitar isso. A gente vê o Reed Richards assim super ultra mega inteligente, ele consegue desenvolver explicações, e é muito interessante como que dentro de uma fantasia, né, total, mas como que as explicações do Reed Richards para todo tipo de situação maluca que acontece na história ganha um ar de realismo. Ele consegue dar uma explicação que a gente aceita, a explicação do Reed Richards. John Byrne, ele conseguiu unir um aspecto super-heróico e épico em vários momentos, com grandes batalhas galácticas, com viagem no tempo, com visitações constantes à zona negativa, com mistérios acontecendo o tempo todo, com pegada muito, muito forte de ficção científica. Mas ao mesmo tempo, aquelas figuras que estão ali são muito reconhecíveis, os dramas que eles enfrentam, as confusões que eles têm, em vários momentos indecisões, são figuras que emocionalmente são reconhecíveis pra gente. Isso torna o Quarteto Fantástico de John Byrne um grupo extremamente cativante que a gente se sente até amigo lendo o trabalho. Se eu for falar de um aspecto mais técnico, eu vou dizer pra você o seguinte, que o roteiro nem sempre é perfeito, tá? O roteiro você encontra algumas histórias onde o Byrne parece pular certos momentos, ele dá cortes muito abruptos em alguns momentos, alguns poucos momentos, mas isso acontece. Você percebe pequenos furos, muito pequenos, mas existem furos de roteiros em alguns momentos ao longo da história, mas isso fica completamente irrelevante, porque o carisma que a gente ganha com a figura, né, do Quarteto Fantástico, e por todos os personagens envolvidos, não é só eles não, né? Os personagens estão em volta ali do quarteto. A Alicia Masters, a própria Mulher Hulk, que não faz parte num primeiro momento, mas depois vai fazer parte do quarteto. Todas essas figuras são tão simpáticas a nós, são tão carismáticas, que a gente vai de boa, sabe? A gente não se preocupa muito com a questão desses pequenos furos de roteiro. Também fica evidente que o John Byrne, no começo do Run, ele tá escrevendo mais, em termos de quantidade mesmo, ele tá escrevendo mais, e ele vai ficando um pouco mais contido à medida que o run vai avançando. Isso fica claro até porque ele conseguiu estabelecer uma série de situações na primeira parte do Run, e aí ele vai desenvolvendo com mais facilidade. Essa é a sensação que fica, que ele desenvolve com mais naturalidade a partir de algum momento, né? No começo ali ele está escrevendo mais, ele está tentando estabelecer certos conceitos, explicando mais, mas em determinado momento fica mais desenvolvido. Para dar um exemplo disso, é a Garota Invisível, né? Que começa ela é a Garota Invisível, então você vê que o John Byrne faz um pequeno esforço ali de mostrar que ela não é fraca, que ela não é o elo mais fraco, que ela não deve ser deixada de lado, inclusive posições que ela vai tomando em frente ao próprio marido e tal. Mas em determinado momento ela vira a Mulher Invisível, e aí o John Byrne não precisa mais ficar explicando isso. Você já sabe que ela é tudo isso mesmo. A arte, de modo geral, é espetacular. Talvez esse trabalho do John Byrne é o que mais representa aquilo que a gente chama de quadrinho de super-herói. Se alguém perguntar assim, o que é um quadrinho de super-herói dos anos 80, talvez a maior representação, tanto em termos de roteiro, de qualidade de aventura, como de arte, seja o trabalho do John Byrne. O John Byrne, ele praticamente redefine nos anos 80. Se o Jack Kirby definiu o que era o super-herói nos anos 60 e talvez anos 70,
Provavelmente é o John Byrne que vai definir o que é um traço super-heróico e o que é a aventura super-heróica nos anos 80. Mais que Frank Miller, mais que Alan Moore e talvez mais do que o próprio Chris Claremont. Se não bastasse tudo isso, essa edição aqui, que é o segundo volume do Omnibus do Quarteto Fantástico, ela vem com um monte de extras que são muito legais. São extras como histórias de What If, do Quarteto Fantástico, tem algumas histórias cômicas, promocionais, várias pin-ups dos personagens, além de esboços, entrevista com o John Byrne sensacional e até uma fotonovela brincalhona aqui com o John Byrne. Você encontra nesse volume. São 1224 páginas de histórias, né? Tem os extras, claro, mas realmente você gasta um tempo lendo esse trabalho, é um trabalho bastante volumoso. Mas quando termina quando eu terminei de ler o segundo volume, eu peguei aqui e comecei a folhear. E eu percebi, folheando esse trabalho, de que assim, eu preciso largar ele, porque a vontade é começar a ler de novo. É meio desesperador isso, você imaginar que você tem mais de 2.000 páginas de histórias que você acabou de ler e que dão trabalho, né? Você passa muito tempo lendo esse material, mas que você tá com vontade de ler de novo. Isso é um forte indicativo de que a fase realmente é espetacular. Ela não te cansa em momento nenhum. Ela é longa, ela é um run de 6 anos. Você está lendo 6 anos de quadrinhos em 2 volumes, é muita coisa, né? Mas de fato você não chega cansado das histórias. É sempre muito divertido de ler. A fase do Quarteto Fantástico de John Byrne é reconhecida como uma das mais importantes etapas de um autor num título de quadrinhos de super-heróis. E eu garanto pra você que é altamente recomendável você ler esses 2 volumes. Se você quer ler boas histórias de super-heróis, se você quer conhecer mais profundamente o universo Marvel, ou se simplesmente você é fã do trabalho do John Byrne ou fã do Quarteto Fantástico, em todos esses casos, não tem como pular, galera. O Omnibus do Quarteto Fantástico é uma excelente aquisição, porque você vai ter milhares de páginas de muita diversão, de um ótimo quadrinho escrito, de uma grande fase da família fundamental, dos mais importantes personagens heróicos das revistas em quadrinhos de super-heróis. A gente se vê em breve em mais um vídeo aqui do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tá na hora do pau! Tchau, tchau!